A última lição, né, nos apresentou também um quadro da igreja como uma realidade já estabelecida e organizada. Né? Nós vimos as igrejas fiéis que seguiam cuidadosamente os ensinamentos de Cristo. Então, nós encontramos no Novo Testamento uma igreja unida e organizada. A igreja estava espalhada, era a mesma igreja, tinha a mesma doutrina, todos eram irmãos, né? É aquele sonho que a gente gostaria de ter vivido, mas que hoje, infelizmente, é tão diferente, né? Bem, infelizmente, isso não continuou, né? Infelizmente, não podemos terminar aqui a história. Na verdade, mesmo antes de encerrar-se o período do Novo Testamento, né, o primeiro século, muito antes foi profetizado pelos apóstolos e profetas que haveria um afastamento, um desvio da verdade, chamado de, a palavra de origem grega, né, apostasia. Então vamos ver aqui as profecias sobre um afastamento, um desvio da igreja, apostasia da igreja. Bem, o próprio Cristo profetizou. Em seu ministério pessoal, Jesus previu a apostasia. Jesus disse: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, 11. Eu sei que muitos, quando lêem essa passagem de Jesus, olham para o tempo de agora, né, e para falsos profetas que ou aparecem ou já apareceram, mas essa profecia de Cristo, muito cedo, ela foi realmente revelada, né? Porque essa profecia ela foi mais explicada pelos demais apóstolos de Cristo. O Espírito Santo mesmo fez Paulo profetizar o desvio. E veja o que Paulo vai dizer aqui no livro de Atos, capítulo 20, quando ele chama os presbíteros. Ele diz: eu sei que depois da minha partida, veja bem, depois da partida de Paulo, né? Não está falando de agora não, né? Depois da minha partida, entre vós penetrarão, olha, lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Já pensou? E que dentre vós mesmos levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então Paulo está fazendo uma profecia, mas ele está aplicando o que iria acontecer naquela época com aqueles homens. Paulo também diz: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. E acrescentou também na carta a Timóteo: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Outras escrituras também contêm afirmações semelhantes sobre o afastamento ou desvio que a igreja sofreria. Então, entenda, a igreja está unida, mas os apóstolos, através do Espírito Santo, estão afirmando que vai haver um grande desvio na igreja. Aos poucos, passagens citadas acima permitirão ao leitor, a você mesmo, verificar que a igreja iria entrar em uma grande luta aberta contra eles, falsos profetas, disfarçados de boas ovelhas, de bons líderes, homens carismáticos, se mostrando muito amorosos, né? E com rebanho, mas traziam um falso ensino que iria deturpar a unidade da igreja. Bem, ao fechar essa cortina do primeiro século, as forças do mal já se achavam operando para fazer surgir falsos mestres e uma igreja, digamos, apóstata, né, dividida. Nós temos aqui as profecias de Paulo temos aqui duas passagens, né? A primeira fica na carta 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Diz assim, vou ler aqui, com efeito, veja o que Paulo vai dizer aqui, olha. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Veja o que Paulo está dizendo. O mistério da iniquidade que iria causar essa divisão na igreja já estava em operação. Mas ele diz mais, olha, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, essa é uma das profecias mais difíceis de serem entendidas hoje, porque é a informação que eles tinham e que não foi trazido para nós. O que é que detinha? O que era que aguardava aquele, somente aquele que agora o detém? Quem seria esse que detinha essa iniquidade? Então, provavelmente, né, havia alguma força de Deus, né, que ainda impedia desse mal operar.
mas ela seria revelada. Já estava em operação no primeiro século. E o apóstolo João,